Olá, caros e caras ouvintes do podcast do Ogro. Aqui quem vos fala é Natália Pessoni e hoje nós vamos falar sobre consciência histórica e Tiradentes. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Provavelmente, enquanto você ouve esse episódio, estará pensando em como aproveitar o feriado da próxima quarta-feira, mesmo durante a pandemia. Neste unguento, refletiremos um pouco sobre vários dos aspectos históricos da nossa sociedade que fizeram com que esse 21 de abril se tornasse feriado, mesmo que você eventualmente não se lembre do motivo. Pensar sobre a ideia de consciência histórica, conceito que tem sido central nas discussões de teoria da história e da educação histórica, leva inevitavelmente a se pensar sobre os usos que dele se faz ao avaliarmos nosso agir cotidiano no mundo. E além disso, leva também a pensar como a todo momento estamos sujeitos às ações daqueles que conduzem as decisões políticas, também norteadas pelas suas próprias concepções de história. Nesse sentido, ressurgem algumas perguntas já feitas anteriormente por outros historiadores em diversos momentos, tais como: quanto de passado há no nosso presente e até que ponto nosso passado é mutável? Mas o que o Tiradentes tem a ver com isso? Buscando relacionar o conceito de consciência histórica a essa figura tão relevante da história do Brasil, que motiva a efeméride dessa semana, tentaremos compreender como e por que, ao longo do tempo, Tiradentes foi visto de formas tão diversas e os mecanismos que são mobilizados ainda hoje para que a atual visão oficial prevaleça. Membro do mais relevante movimento com características anticoloniais no Brasil do século XVIII, cujo único punido com a pena capital foi ele próprio, Joaquim José da Silva Xavier, enquanto réu, como previa sua própria sentença condenatória, foi tratado de forma desonrosa pelos meios oficiais ao longo de todo o período colonial restante, e ainda durante o Império também. Visto que, no caso brasileiro, uma monarquia continuadora da monarquia portuguesa não o transformaria num herói da independência. Até mesmo o nome pelo qual o movimento foi chamado durante esse tempo, Inconfidência Mineira, tem um tom pejorativo. A ideia do Tiradentes como herói nacional só se consolidou enquanto discurso oficial durante a República, apesar de o indivíduo já ser uma figura relevante para os membros do movimento republicano antes disso. Sendo um mito fabricado pela República, principalmente como figura apaziguadora entre os conflitos iniciais desse momento político do Brasil, Tiradentes reunia, ou teve agregado à sua imagem, diversos fatores que promoveriam a aceitação pelas várias camadas da sociedade, sofrendo assim pouquíssima resistência. Apesar da carência de fontes, propaga-se sua origem humilde, seu sentimento republicano intenso, e a isso se agregam características que fortalecem sua imagem mística, como um mártir que se deixou imolar em nome de uma causa sem nunca ter praticado violência alguma, visto que o movimento foi delatado e não chegou a concretizar seus objetivos. Outra característica de extrema importância é o fato de ele ter sido alferes. Valorizar seu passado militar na construção do herói patriótico ressoou bem entre os grupos fardados, tanto que dois momentos relevantes nesse processo se dão justamente em governos militares. Primeiro, a transformação do 21 de abril em feriado nacional, já no ano de 1890, na nascente República da Espada, e posteriormente, em 1965, Tiradentes ter sido declarado patrono cívico da nação brasileira, por meio de decreto sancionado por Castelo Branco. É importante observar-se ainda como os tons cristãos com que se pintou esse mito foram importantes para uma aceitação popular de Tiradentes, em uma sociedade tão religiosa como a brasileira. Não há registros que evidenciem de forma tão robusta como era a sua aparência física. No entanto, literatura e artes plásticas materializaram-no em diversas obras, tal qual o próprio Jesus Nazareno. Uma das obras mais conhecidas é a tela Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo, pintada sob encomenda em 1893, que traz diversas referências que aproximam Tiradentes do Cristo, além de reforçar o ideal patriótico. A análise dessa obra merece um episódio à parte. Resumindo então o percurso Tiradentes, observamos que ele passa em algumas décadas de réu desonroso a figura tolerada, para posteriormente se tornar o herói patriótico com tons místicos.
E é importante destacarmos que essas mudanças não são aleatórias, e sim, reforçando, fazem parte desse processo de construção de um herói republicano. Caminhando para o final, cabe observarmos como esse herói nacional, único que tem um feriado exclusivamente dedicado à sua personalidade, teve sua memória reforçada por vários mecanismos, dentre os quais o ensino escolar foi um dos mais relevantes. Afinal, qual de nós, alvos de uma educação da ditadura ou herdeira de seus resquícios, não presenciou no ensino básico as comemorações do 21 de abril? Compreendendo a educação escolar como um dos elementos importantes no processo de constituição da consciência histórica dos indivíduos, levantamos aqui o questionamento sobre até que ponto essa educação valorizadora de um civismo de aparências, materializado nos símbolos nacionais e um patriotismo, contribui com o modo como vários brasileiros compreendem seu passado e seus ícones hoje. E como isso tem se revelado crucial no presente contexto, ao ponto de muitos quererem continuar cultuando mitos. Como dicas sobre esse tema, leiam o clássico A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho. Um abraço e até o próximo episódio.